Comece com as suas palavras, dizer aquilo que queima no seu coração, para o amado da sua alma, o amado das nossas almas. Nós chamamos Jesus. Te amamos tanto, Tu és bem-vindo entre nós. Nós te amamos, Jesus, e não há outro que se compara a Ti, não há, Jesus. Ei, se você pode, levante as suas mãos aí onde você está e diga palavras de amor a Ele. Toda adoração, Jesus. Se você tem palavras de amor a dizer a Ele nessa noite, apenas diga o quanto você o ama. Nós te exaltamos, Senhor. Existe outro nome igual ao Teu, Jesus. Exaltado para sempre. Tu és exaltado, Jesus. Ah, nós te amamos. Nós te amamos tanto, Jesus. Vamos estabelecer um trono de adoração nessa noite. Nós te adoramos. E não nos falta palavras para dizer o quanto te amamos. Nosso amado Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, um mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é.
esse nome é nome de Jesus. Levante as suas mãos e diga: deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, mas o que de tudo é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Te bendizemos nessa noite. Te amamos, Jesus. Em teu nome há poder, nome sobre todo nome. Levante as suas mãos aí onde você está e diga a palavra de amor a Ele. Jesus. Se vencesse, o véu tu rompesse, a tumba vazia e agora estás. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, E és invencível, inigualável, e hoje pra sempre reinará. e teu é o reino, E teu é o reino, é a glória, acima de todo nome. e E poderoso esse nome é. poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome Mais forte é. que tudo é, Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. poderoso esse nome é, nome de Jesus. Tu és tão poderoso, tu és tão poderoso. Tu és tão poderoso. Se você ora em outras línguas, comece a levantar a sua voz aí onde você está. Se você não ora, apenas diga o nome dele. Jesus, com poder há nesse nome. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora és. Proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás.
levante a sua voz. Ei! Te adoramos. Inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, e tu é a glória, e acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, e tu é a glória, E acima de todo nome. está. Pela última vez, poderoso. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome. Suas vozes. Poderoso esse nome é. Tu és tão poderoso. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Nós te adoramos. Nós te adoramos.
quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer e ser achado nele, e ser achado nele, e ser achado nele, e ser achado nele. Diga ser isso pra achado ele, nele, e ser achado. ser achado nele, e ser achado nele, ser achado por ele, E ser achado. e ser achado nele, Ser achado nele. ser achado nele. Queremos ser encontrados nele. Queremos ser encontrados no Senhor Jesus. Por um minuto vamos contemplar a quem Ele é. Papai, nós te contemplamos nessa noite. Reconhecemos quem Tu és. Dizemos sim para o que o Senhor quiser fazer. Nós te contemplamos nessa noite. Te contemplamos. Te contemplamos, Jesus. Contemplamos, vem nos abraçar, e vem nos abraçar essa noite. Pela última vez, vamos dizer apenas as vozes. Pela última vez, Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. E em seu nome o inferno treme,
e em seu nome os coxos andam, e em seu nome os cegos veem, e em seu nome os mortos vivem. Só o nome é o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só o nome é o nome de Jesus, todas as nações vão declarar Que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tens, e em seu nome o inferno treme, e em seu nome os coxos andam, e em seu nome os cegos veem, e em seu nome os mortos vivem. Em seu nome, Jesus, tu tens o nome sobre todo nome. Não existe outro, não existe outro. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. E há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. E há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. E há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. E há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. E há poder em seu nome, Jesus. Levante as suas mãos aí onde você está. Levante a sua E voz. há Diga poder mais em forte seu que você nome, puder. Jesus, Vamos. pra curar e libertar. E há poder em seu nome, Jesus. pra curar, libertar. E há poder em seu nome, Jesus, pra curar. E há poder em seu nome, Jesus, pra curar. E há poder, Seu nome, Jesus. e em seu nome o inferno treme, e em seu nome os coxos andam, em seu nome Sim, Espírito Santo de Deus. Sim, Espírito Santo de Deus. Continue com seus olhos fechados.
pelo que também Deus o exaltou, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Nessa noite eu gostaria de convidá-lo a declarar em seu nome, no nome de Jesus, a dar graças pela sua família, a dar graças pela sua cidade. Eu gostaria que todos nesse momento começassem a profetizar, começassem a proferir orações no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome que está acima sobre todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Erga sua voz nesse momento e comece a declarar que toda vida vai confessar que Ele é o Senhor, que toda vida vai confessar que o nome de Jesus é poderoso. Erga sua voz, vamos, vamos. Sim, Jesus, sim, Jesus, Tu és poderoso, Tu és digno, Jesus. Em seu nome, Jesus, a terra treme. Em seu nome, Jesus, todo joelho se dobra. Em seu nome, Jesus, toda vida flui. Erga sua voz, vamos. Sim, Jesus, em seu nome, em seu nome, em seu nome nós nos reunimos. Em seu nome nós ligamos no céu. Em seu nome nós ligamos na terra. Sim, Jesus, venha o teu reino, venha o teu reino. Erga sua voz nesse momento e declare: venha o teu reino. Sim, Jesus, sim, Jesus, sim, Jesus. O seu nome está acima de todo nome. O seu nome é digno, Jesus. O seu nome é digno de ser exaltado. O seu nome é digno, Jesus. Em seu nome nós nos reunimos, em seu nome nós declaramos que essa cidade será alcançada. Essa cidade vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Em seu nome, Jesus, nós declaramos que cada propósito aqui será restaurado. Em seu nome, Jesus, nós declaramos uma explosão, Jesus, Senhor, uma explosão de conversão em nosso meio. Em seu nome nós nos reunimos, Jesus, e nós trazemos a realidade dos céus para a terra. Sim, Jesus, em seu nome, em seu nome, em seu nome. Diga isso, Jesus, em seu nome, em seu nome. Declare aquilo que o seu coração deseja. Declare aquilo que o seu coração queima no nome de Jesus. Sim, Jesus, sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Espírito Santo de Deus. Nós declaramos, Jesus, que Tu és digno, que Tu és digno, em nome de Jesus. Sim. Amém. Boa noite a todos. Podem se assentar. Shalom para você também que está nos acompanhando no YouTube, nas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer recebê-los todos aqui. Glória a Deus. Bom, agora nós vamos falar de um momento muito importante, muito prazeroso para nós. Primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Bruno, para quem me conhece e também para quem não me conhece. Amém? E hoje nós vamos falar de generosidade. Amém? Quantos estão felizes que nós vamos falar de generosidade? Você também que nos assiste em casa, nós vamos falar de um momento muito precioso e nós vamos juntos participar disso aqui hoje. Amém? Quando nós falamos de generosidade, é importante a gente entender algo, que a generosidade ela é muito mais do que um princípio para um sucesso, muito mais do que um método para uma vida financeira bem-sucedida, muito mais do que simples palavras, mas a generosidade nós entendemos que ela é uma cultura e é um modo de como nós agimos, um modo de como nós nos expressamos. Você se expressa de várias formas porque você recebeu um tipo de cultura, você tem um caráter e você se expressa de acordo com aquilo que você é. E a generosidade, ela diz a respeito de quem nós somos, ela não é somente, ainda que seja um princípio, seja uma verdade, mas ela é uma cultura que nós estamos aqui expressando e transmitindo todos os dias. É como nós agimos, é a forma do reino, de nós relacionarmos com as pessoas, com as nossas finanças, com o nosso próximo, com a nossa família. E se o mundo entendesse isso, todo mundo seria bem melhor, né? Não é verdade? As pessoas se relacionariam de uma forma melhor, porque as pessoas seriam generosas, e isso iria contagiar uns aos outros.
mas nós estamos entendendo isso nesses dias e nós vamos manifestar essa generosidade diariamente, amém? E quando nós falamos de quem nós somos, nós falamos do nosso ser, existe um princípio que diz que nós somos aquilo que nós nos alimentamos, não é verdade? Se você tem uma dieta saudável, uma alimentação saudável, você vai ter uma vida saudável, o seu corpo vai ser saudável. Se você recebe um certo tipo de influência, seja de desenvolvedores pessoais nas redes sociais, você vai expressar aquela influência. Ou seja, tudo aquilo que você se alimenta, você se expressa, não é verdade? Hoje nós temos vários meios de qual nós recebemos tipos de alimento, seja alimento natural, alimento intelectual, alimento espiritual. E o alimento, ele determina quem nós somos. E existe uma verdade que é essa que eu estou falando, que é, nós somos tudo aquilo que nós alimentamos. E em todo momento, na palavra de Deus e no Evangelho, nós percebemos Jesus imprimindo uma cultura nas pessoas, imprimindo o Evangelho da Nova Aliança, o Evangelho da Graça, através de alimento. Nós percebemos que Jesus vinha e trazia um alimento físico para as pessoas, Jesus vinha e trazia um alimento intelectual para as pessoas, e em muitos momentos também Jesus se apresenta como o próprio alimento, e nós vamos ver isso agora na palavra de Deus. Eu gostaria que projetasse do livro de João, capítulo 6, versículo 32, o Yuri vai projetar ali para a gente, eu vou ler aqui e vocês vão acompanhar na projeção. Nós vamos ler até o 35. A palavra de Deus diz assim: replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão do céu é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. A quem vem a mim jamais terá sede, e o que crê em mim jamais terá. A quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então nós percebemos que Jesus, ele é o verdadeiro pão do céu e ele é o nosso alimento diário. Quando Jesus ele se apresenta como pão, como esse tipo de alimento, nos traz a percepção de que o pão é um alimento diário. Ou seja, Jesus está falando que ele é o alimento diário de cada ser, ele é o alimento diário de cada cristão, ele é o relacionamento que cada cristão vai ter, ele é aquilo que vai trazer consistência, aquilo que vai trazer vida, porque o alimento produz vida em nosso corpo, o alimento produz saúde em nosso corpo, e Jesus é esse alimento. E agora há pouco eu falei que nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Então, a nossa identidade, a nossa natureza é expressarmos aquilo que nós comemos. E nós comemos Jesus diariamente. E quando nós percebemos Jesus, nós entendemos que Jesus, ele foi o maior protótipo de um coração generoso. Ele foi o maior princípio, porque em primeiro lugar, ele se deu em favor de muitos. Jesus, a Bíblia diz que Jesus não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Não vou ler, mas 1 João 3,16 fala que nós conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, quando nós nos alimentamos de Jesus, a reação a isso é nós sermos tão generosos quanto Jesus foi, é nós expressarmos aquilo que nós estamos comendo diariamente. E Jesus é esse maior exemplo que nós temos hoje. E eu gostaria de convidar agora a todos a participarem dessa reação da sua natureza. Você está se alimentando de Jesus diariamente. Você é alguém que está recebendo o pão da vida diariamente. E nós vimos que Jesus, ele foi o maior coração generoso, ele foi alguém generoso. Então, a sua reação nesse momento é você ser generoso, tão como Jesus é. Logo vocês perceberam que eu falei no início, a generosidade ela não é só um princípio, mas ela é uma natureza de quem nós somos. E nós entendemos que nós nos alimentamos de Jesus e nós reagimos àquilo que Ele faz. Então nesse momento, eu gostaria de convidar a todos se colocarem de pé, todos mesmo, sem exceção. E eu gostaria que vocês exercitassem essa natureza, praticassem essa natureza sobre a generosidade. Você tem o desejo de compartilhar, de investir, você pode levantar a sua mão que um voluntário vai até você. Você que está em casa, nós vamos colocar
os dados da nossa conta para transferência, para depósito, ou enfim, para que você possa investir. E também você que está aqui e deseja passar cartão, usar a máquina, nós temos uma máquina ali ao fundo na porta, lá fora, você pode se conduzir até lá, os voluntários vão entregar o envelope até você. Amém? Enquanto eles distribuem, você que já pegou, gostaria que você colocasse a mão no seu coração, que eu vou orar por você, vou orar por você também em casa, para que você possa exercitar essa natureza que o Senhor tem te dado. Amém? Amém? Feche seus olhos, deixa eu orar pela sua vida. Sim, Jesus, nós te louvamos, Jesus, porque nós não precisamos cumprir uma regra, Jesus, para afastar o devorador. Nós não estamos aqui, Jesus, simplesmente cumprindo apenas métodos, mas nós estamos exercitando quem nós somos. Jesus, nós somos tão gratos pelo seu coração generoso. Jesus, obrigado pelo Senhor ter se dado por nós, e nós queremos praticar isso nesse momento, investindo nessa obra, investindo nesse reino e investindo nessa família. Jesus, obrigado pela oportunidade de sermos tão generosos quanto o Senhor foi. Obrigado, Jesus, pela graça de podermos servir, pela graça de podermos investir nesse reino. Jesus, eu oro também para quem está em casa, Jesus. Obrigado, Senhor, por essas pessoas que têm investido nisso. Obrigado, Jesus, porque cada um tem entendido a sua natureza e a sua generosidade. Amém? Você que está com o envelope, pode colocá-lo no balde de pipoca. Você que está passando o cartão, fique à vontade. Você em casa tem os dados na tela. Obrigado. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Aleluia, boa noite, shalom família. Ixi, a galera estava desapercebida, então vou dar uma nova oportunidade para que vocês correspondam à minha saudação. Shalom família, glória a Deus. Nós estamos aqui na nossa segunda sessão de hoje. A primeira sessão também foi incrível, estava lotada. Estava falando para o pessoal que a nossa dificuldade tem sido encontrar lugar para poder conter, receber todos os interessados em participar, mas eu acredito que em breve isso vai ser resolvido, amém? Como eu compartilhei no último domingo, pela graça e para a glória de Deus, nós encontramos um lugar para chamar de nosso. Quantos de vocês estão felizes por isso? Se você tem dificuldade de se comunicar com a máscara, faça como os adventistas, acenem aí para que eu identifique a sua reação. Eu estou muito feliz. Nós começamos as obras no prédio na terça-feira. Nós estamos fazendo o tratamento do piso. Amanhã nós começamos os banheiros. Na quarta-feira nós começamos o serviço de acartonado. Na quinta-feira o serviço com o eletricista. E se Deus quiser, na próxima semana a gente começa a pintar. O que eu prevejo no meu coração e também no aspecto natural, todo planejamento é que em um prazo de 35 dias nós possamos estar lá e fazer a nossa primeira reunião, amém? Eu estava até falando com o pastor Dênio, que é o nosso pastor, é o meu pastor, e se tudo correr bem, no dia 19, na primeira reunião, ele estará conosco. Essa ainda não será 19 de julho, que é a data prevista, mas essa ainda não será a inauguração da igreja. Eu acredito que nós iremos inaugurá-la lá para outubro, assim que nós tivermos a certeza de que tudo pode voltar a acontecer o mais próximo daquilo que era normal. Também já costurei com alguns amigos para estarem conosco nessa inauguração, e eu acredito que vai ser extraordinário. Quantos de vocês creem nisso? Mas até mesmo falando desse projeto, eu abro um parênteses para fazer um comentário. Nós só chegamos até aqui
não pelo esforço de um homem, mas pela cooperação de toda a nossa família. Quantos de vocês acreditam nisso? E eu acho isso fantástico, porque à luz da Escritura, você pode observar que o que esteve no coração de Deus a todo tempo foi a constituição de uma família. Nós podemos observar que Deus faz uma promessa a Abraão, que por meio dele, da sua família, da sua posteridade e descendência, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então, no aspecto singular, Deus faz a promessa a um homem e estende para a sua família. Aquilo que nós consideramos e reconhecemos hoje como a civilização, que é o Estado de Israel, nada mais é do que um homem, descendente, neto de Abraão. E nós podemos identificar também que aquilo que se tornam as tribos de Israel nada mais são do que os bisnetos de Abraão. A vontade de Deus nunca foi que Israel se tornasse uma civilização. A promessa de Deus não foi para uma civilização. A promessa de Deus foi para uma família. E eu acredito que para conosco, da mesma maneira, a promessa de Deus não é para Dínamos. A promessa de Deus é a nós que somos os seus filhos, que somos o seu corpo, que somos a sua família. Amém? Glória a Deus por isso. Quero falar algo com vocês. No fim do ano, nós fizemos um projeto de arrecadação de fundos para que nós fizéssemos as reformas e entrássemos no nosso prédio. E graças a Deus, através da contribuição de cada um dos irmãos, isso se tornou possível. A obra que nós estamos realizando lá chega em torno de uns 100 e poucos mil reais. E graças a Deus, glória a Deus pelo seu coração. Mas não dá para nós entrarmos num prédio simplesmente com as paredes e o telhado. Eu sei que há controvérsias nessa afirmação minha, mas nós precisamos de muitas outras coisas, de toda uma estrutura de iluminação, som, projeção e, o mais importante, dos assentos, das cadeiras, para que nós participemos das reuniões. Então, por que eu estou fazendo esse comentário? A partir de hoje nós vamos lançar uma segunda fase desse projeto, onde eu quero propor a cada membro da nossa família, da nossa comunidade de fé, para contribuir comprando uma cadeira. É muito pouco, né? Glória a Deus pelo seu amém, Marcos. É muito pouco, honestamente. Eu sei que nós poderíamos comprar qualquer tipo de cadeira, que o importante é sentar, mas haja visto que é um investimento a longo prazo, melhor então que nós compremos o melhor que há disponível no mercado. Então um amigo meu me recomendou um fornecedor, que inclusive não só forneceu a ele, mas também ao Felipe Valadão, ao pastor Silas Malafaia e outras centenas de igrejas. É uma cadeira modelo americano, com um assento anatômico, com porta-envelopes nas costas, que disponibiliza também um bordado com o logo da igreja nas costas, e todo esse investimento se limita apenas a R$200, é muito pouco, não é verdade? Então eu quero te estimular a contribuir ao longo desse período, não apenas como você tem feito de costume, mas a fazer um upgrade aí, contribuindo com uma cadeira. Quantos de vocês poderiam contribuir com uma cadeira? Levanta sua mão para que eu te veja. Glória a Deus, já tomei minha decisão, como vocês sabem, já falei isso, e eu digo isso para me comprometer ainda mais. Eu tenho 2 filhos que nasceram do ventre da minha esposa, mas nós decidimos também ter um filho que vai nascer dos nossos corações, não é, meu bem? Nós vamos adotar uma criança, não agora ainda, vamos esperar as coisas estabilizarem. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu tomei a decisão no meu coração. Eu falei, já que minha família é composta de 5 pessoas, eu vou contribuir com 5 cadeiras. Eu acho que é o mais coerente, é o mais nobre. E eu estava até falando para o pessoal, eu falei, cada dia que eu falo, eu me comprometo ainda mais. Então eu falo de generosidade com a igreja, eu tenho que ser o mais generoso. Pregador, prega-te a ti mesmo, né? A gente não pode ser mero ouvinte, mas tem que ser operoso praticante, porque a palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes, ela vai e ela volta também. Eu tomei uma decisão no meu coração, só fazendo um último adendo, que os líderes da igreja serão os maiores contribuidores dela. Não no sentido de imposição, de introdução de um fardo, de um jugo, mas eu acredito que o Senhor nos dá a graça de sustentar aquilo que nós pregamos, amém? Então, se você tem o desejo, vamos fazer isso no final, na mesa ali do lado de fora, os envelopes vão estar disponíveis, vamos fazer no final. Aí vocês podem
passar a pegar, você vai levar para casa. No dia que você for contribuir com a sua cadeira, você traz o envelope e coloca. Aí você vai me perguntar, qual seria o prazo para que isso acontecesse? O nosso alvo é que no dia 19 de julho seja a nossa primeira reunião. Então, em nome de Jesus, até dia 19 de julho, nós teremos as cadeiras para que nós utilizemos na primeira reunião. Amém? Glória a Deus. Eu acho que é só isso. Não esqueci de nada, né? Que bom, glória a Deus. Só uma última coisa. Eu vou enviar em todos os grupos da igreja as informações sobre o projeto, as imagens da cadeira, as imagens do prédio e tudo mais. E nós estamos planejando para que, no máximo em até 2 semanas, nós, como igreja, possamos fazer uma visita, um reconhecimento do território de área, para que os irmãos possam ir se familiarizando e se empolgando, sendo contagiados com tudo quanto está acontecendo lá. Ok? Hoje eu vou falar, ministrar, introduzir a segunda mensagem da série É Chegado o Reino. E a primeira mensagem foi ministrada no domingo passado, onde nós usamos o pretexto de alguns aprendizados que nós adquirimos ao longo desse 1 ano, que são válidos não apenas para o corpo de liderança, mas para todos nós. Então, foram 3 princípios compartilhados. O primeiro deles, aprenda a discernir os tempos. A palavra de Deus fala em Daniel capítulo 2, que o Senhor muda tempos e estações, mas o sábio ele discerne o tempo e o modo. Mas, em segundo lugar, nós falamos sobre uma mudança de mentalidade. Falamos sobre 3 tipos de mentalidades que eram presentes nos dias de Jesus. A mentalidade dos discípulos de João Batista, a mentalidade dos fariseus e a mentalidade dos apóstolos. E por fim, falamos sobre nos achegarmos ao Senhor, onde o texto utilizado foi de 1 Samuel capítulo 3, onde Deus chama Samuel antes que a lâmpada de Deus se apagasse. E hoje eu quero ministrar uma palavra cujo título é O Reino de Deus está em nós. E se você pode, por um último instante, mais uma vez, quero te convidar a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça e a orar ao Senhor e falar: Senhor, me abra os olhos, me desvenda o entendimento. Senhor, fala comigo. Senhor, nós cremos que a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é atemporal, ela é eterna, mas ela se renova a cada dia em nossos corações. Por isso nós te pedimos olhos de enxergar, ouvidos para ouvir, ao ponto de que ao sermos ministrados, nós respondamos não como negligentes ouvintes, mas como operosos praticantes. Espírito Santo de Deus, traduz as verdades ditas de modo natural em verdades reveladas ao nosso coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com vocês, se encontra no livro de Salmos, capítulo 16, verso 11. Salmos 16, 11. Na revista atualizada, eu até faço questão de dizer qual é a versão que eu estou lendo, porque às vezes você pode utilizar uma outra versão. Eu gosto muito da revista e atualizada, porque ela tem um vocabulário contemporâneo mais próximo do que é utilizado, praticado hoje. Talvez a revista e corrigida, ela seja aquela que tenha uma tradução mais próxima. Há controvérsias quanto a King James, mas enfim, era só um parêntese. No verso 11 do capítulo 16, a palavra de Deus diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Eu vou ler de novo. Tu me farás ver os caminhos da vida, pois na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Eu sei que as pessoas lá fora estão à procura de uma coisa. As pessoas estão à procura de felicidade. Você pode
parar e perguntar os porquês da vida de uma pessoa, e a grande maioria responderá ao ponto de que nós concluiremos que elas estão em busca de algo subjetivo, elas estão em busca de felicidade. Um psicanalista certa vez disse que a felicidade não é o resultado de se prosperar financeiramente ou de se obter inúmeras conquistas na vida, mas a felicidade nada mais é do que o resultado de se cumprir um propósito. E por que eu estou falando sobre isso? Porque a Escritura acaba de nos dizer que no Senhor, que em Cristo, eu e você conseguimos encontrar plenitude de alegria, inteireza de alegria, não apenas uma alegria momentânea, mas uma alegria que se estende eternamente, perpetuamente. Os prazeres que nós podemos desfrutar ao longo da vida, eles são transitórios, mas aquilo que podemos desfrutar pelo fato de estarmos conectados a Cristo, se estende por toda a eternidade. Ontem, junto à minha esposa, nós cantamos um parabéns para Maitê. O aniversário dela é hoje, só que como para nós o domingo é muito intenso, dinâmico, nós decidimos celebrar junto aos nossos avós e pais ontem. E aí então, eu sempre fico pensando no que eu vou falar, né? Tudo para mim é uma oportunidade de poder pregar o Evangelho. E até abrindo um parênteses, hoje a Jordana fez uma postagem, parabenizando a Maitê, e ela fez uma postagem muito bonita, minha filha, tarará. O povo fala que eu, talvez, me comunique bem, mas ela que fala bonito, sabe? E aí eu fiquei pensando, nossa, para conseguir chegar perto da Jordana, eu vou ter que rebolar bastante. E aí eu comecei a escrever, o trem começou a só ficar difícil. Eu falei, bom, não vai entender nada do que eu estou escrevendo aqui. E aí eu pensei, eu vou falar o que está no meu coração. Eu vou falar o que é de verdade. Não só algo bonito, eu poderia escrever algo bonito, mas eu vou falar o que está no meu coração. E aí eu comecei a escrever, e a única coisa que me via à mente era o trecho de uma música, de um hino. Ele diz assim: você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, percorri milhas e milhas. Eu não sei porque que a Ana Paula não me deixa cantar aqui com o pessoal da adoração. Eu sou um talento nato. É um desperdício, né? Mas aquilo, embora possa parecer pequeno, ridículo, era o que estava no meu coração. Falei, gente, nesse um ano, eu aprendi e eu cresci mais do que nos últimos 5 anos, e sem exagero. Eu falei, em um ano eu cresci mais do que o bambu chinês no estágio inicial, que demora 5 anos para crescer em profundidade, mas que pelo fato de ter adquirido essa realidade, agora tem condições de crescer de modo aparente. Eu falei, graças a Deus que não precisou passar, pelo menos assim eu acredito, 5 anos, em um ano foi suficiente. E aí ontem eu cantei aquele parabéns com toda alegria, júbilo do meu coração. Mas hoje, enquanto eu meditava na palavra, eu me lembrei, tudo isso é passageiro. A única alegria que permanece perpetuamente é a alegria no Senhor. Eu sei que nós ficamos alegres quando o nosso time, o Vila, faz gol. Eu sei que nós ficamos felizes quando houve vitória presidencial nas últimas eleições. Sei lá quais foram os motivos dos seus júbilos, mas o que a palavra de Deus está nos dizendo é que todas as alegrias, embora sejam magníficas e possam ser desfrutadas aqui na terra, elas se reduzem a nada em comparação à alegria que eu e você encontramos pelo fato de nós estarmos conectados ao Senhor. Isso é o mais importante de tudo. Mas como eu estava falando para vocês, a série de mensagens é intitulada como É Chegado o Reino.
E eu acho que o mínimo que eu e você precisamos fazer para entender o que Jesus queria dizer no que se refere à introdução do reino é irmos para a Escritura. A palavra de Deus fala em Lucas 17, a partir do versículo 20, o seguinte: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo ali, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Glória a Deus pelo seu amém, Marcos. Eu vou ler de novo aqui. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo ali ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Eu não sei se você sabe, mas a palavra de Deus nos mostra em Lucas 19, Mateus 16, que Jesus faz sua entrada triunfal pelas portas de Jerusalém. Só que diferente dos Césares, dos imperadores, da referência política que eles tinham, Jesus vem confrontando paradoxalmente e estabelecendo uma nova maneira de governo, de monarquia. Os Césares vinham vestidos de linho finíssimo, montados a cavalo, cercados por legiões de soldados, mas aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vem montado num jumentinho. Uma outra coisa que talvez você não saiba, é que todas as vezes que o nome de um César era mencionado, que ele fazia um discurso, ele passava por um lugar, a população, ou seja, os seus súditos, tinham que responder e agir e acenar da seguinte maneira: eles erguiam sua mão e diziam, Ave César, ou seja, César salva. Mas o discurso de Jesus é completamente oposto. Ele fala, olha, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. João e Tiago, filhos de Zebedeu, perguntam para Jesus o que seria necessário para que um se assentasse à direita e outro à esquerda. E Jesus responde da seguinte maneira: se você quer ser o primeiro, sirva a todos. Se a referência que nós temos de governo, política, monárquica, não se baseia nos princípios, nas referências descritas e mencionadas historicamente falando, Jesus então não estava falando de um regime de governo e de política assim como nós imaginamos, e o próprio texto se explica. Jesus está falando, o meu governo não se limita a uma esfera, a um espaço, a limites geográficos, mas à presença do rei. Ontem, enquanto nós preparávamos o aniversário da Maitê, o Benjamin perguntou, pai, cadê a festa? Eu falei, meu filho, a festa está aqui. Tipo assim, o reino está em nós. É muito mais do que uma ornamentação, uma decoração que se faz. É um ambiente, é uma expectativa, é um espírito que se vive. E Jesus estava falando a respeito disso. É muito mais do que aquilo que você faz, é aquilo que você se tornou. Uma vez perguntaram para um grande pastor o seguinte, como que eu faço para estabelecer o reino? Como que eu faço para abrir uma igreja? E a resposta dele foi a seguinte, ele falou, coloque para fora o que Deus colocou dentro de você. Deixa eu te dizer, o reino de Deus não se limita a um banco de igreja, porque se banco de igreja mudasse a vida de alguém, a gente comprava e levava para casa. Mas tem a ver com aquilo que foi plantado em nós, a divina semente. Eu acho interessante, e vou abrir um parêntese através de um texto, a palavra de Deus nos mostra em Isaías capítulo 6, que Isaías faz o seguinte relato, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E como que eu e você podemos ler e interpretar esse texto? Eu não sei se você sabe, mas Uzias, ele assumiu o trono com 16 anos de idade. E
ele reinou por 52 anos, ou seja, até os 68 anos de idade, ele foi rei de Israel, e com 68 anos de idade, ele veio a óbito. Mas quem foi Uzias? Uzias foi um grande líder político na ocasião, ao ponto dos assírios terem medo, receio de atacar, de sitiar Israel, por temor, por receio das respostas que Uzias daria. Além disso, talvez você não saiba, mas foi Uzias o inventor da catapulta. Antes do reinado dele, Israel vivia uma grande crise econômica, mas ele veio para trazer estabilidade econômica e financeira para a nação. Então ele foi um ícone, uma figura que trouxe equilíbrio para o povo, segurança, que propiciou segurança, certezas, convicções. Uma outra coisa que talvez você não saiba é que a família de Isaías serviu o palácio real. Amós, pai, não o profeta Amós, pai de Isaías, servia no palácio real. E por que eu estou te falando isso? Porque para o povo ele era um elemento, uma figura de segurança, certeza, assim como eu mencionei. Só que ele morre. Uzias morre. No ano da morte do rei Uzias, Isaías vê quem? Vê o Senhor. E aonde eu quero chegar? O que eu quero dizer? Pode ser que eu e você estávamos esperando uma grande certeza ao longo desse tempo, mas é como se nós estivéssemos no texto. Tudo dizia que as coisas iam bem, tudo dizia que as coisas iam avançar, mas de repente, elas caíram como que por terra. Qual é a perspectiva por meio da qual nós devemos enxergar todas as coisas? Pode ser que quando a nação de Israel descobriu que Uzias morreu, eles ficaram como que em parafuso. Não, e agora, o que será de nós? Como o Chapolin Colorado. E agora, quem poderá nos defender? A palavra de Deus diz no livro de Provérbios, o próprio Bill Johnson escreve isso no Poder para Transformar o Mundo, que na falta de perspectiva profética, o povo perece. No tempo do caos, Deus levanta um homem com uma perspectiva profética. Parafraseando, o mundo está em caos, o que há no coração das pessoas é instabilidade e incerteza, mas eu quero te dizer que eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Pode ser que o mundo vá de mal a pior, mas eu quero te dizer, eu vejo o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E sabe qual que é o X da questão? Isaías continua dizendo, ele fala, olha, e as abas das suas vestes enchiam o templo. E aí você pode falar, uau, isso é o reino, enchendo o templo. As abas do Senhor enchem o templo. Mas ele prossegue dizendo, santo, santo, santo é o Senhor poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Deixa eu te dizer, o Senhor ele não está apenas aqui nesse lugar. Toda a terra está cheia da glória de Deus. As nações estão cheias da glória de Deus. Ou você olha na perspectiva da terra, identificando o caos, a morte, o precipício que está à sua frente, ou você olha na perspectiva do céu, que a obra do Senhor já está consumada, que tudo está feito. Mas eu quero falar aqui, depois de traçar desse pano de fundo, sobre 3 perfis, 3 facetas de quem Deus é, da presença de Deus. A palavra de Deus nos fala no Salmo 8, vocês vão entender, no final é a junção de várias peças de um grande quebra-cabeça. No Salmo 8, a palavra de Deus nos fala que nós fomos criados um pouco menores do que Deus, cobertos de glória e coroados. Gênesis 1, 26, a palavra de Deus nos fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos 2 perspectivas, que nós fomos feitos um pouco menores do que Deus, e em segundo lugar que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Em chave, em resumo, nós temos a mesma natureza de Deus, e nós expressamos, externalizamos, representamos quem Deus é. Mas eu vou te dizer algo aqui, que existem certas características que nos diferem de Deus, que nos fazem diferentes de Deus.
E aí você pode se perguntar, quais são as características que me diferenciam de Deus, que fazem com que Deus seja diferente de mim? E são 3 atributos. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ou seja, Deus está em todos os lugares, Deus sabe de todas as coisas e Ele pode todas as coisas. E a palavra de Deus fala no Salmo 139, a partir do verso 1, o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Esse texto relata que Deus está em todos os lugares e sabe de todas as coisas, assim como eu afirmei. Ou seja, Deus está aqui enquanto nos reunimos, Deus está na sua casa enquanto seus familiares aguardam o seu retorno, Deus está nas outras comunidades de fé que estão se reunindo, Deus está no Brasil, no Chile, até na Argentina, acredite se quiser. Mas Deus não está apenas nos lugares em que Ele é cultuado, Deus está nos centros espírita, Deus está nos terreiros de Umbanda, Quimbanda e todas as bandas possíveis, Ele está em todos os lugares. Eu não sei quanto a você, mas eu particularmente, nesse tempo, eu fiz um break, mas nos últimos 3 anos viajei muito, quase que 80 vezes em 3 anos. E eu sei que algo me passava muita raiva, era a falta de cobertura do sinal. Porque tem algumas operadoras que são magníficas, que são excelentes, mas a que eu uso, bastava sair assim de Goiânia para Aparecida de Goiânia, nada contra, já não funcionava mais, não pegava. Lá em casa nem se fala com o sinal da internet, volta e meia eu quero trocar a operadora, a prestadora, porque o sinal falha, falta, a qualidade é ruim. E por que eu estou fazendo essa aplicação? Porque embora eu e você entendamos um pouco sobre cobertura de sinal, para com o Senhor isso não se aplica, porque a conexão dele é perfeita. Aonde quer que eu e você estejamos, nós podemos invocá-lo, e por ele nós seremos respondidos. Nós podemos chamá-lo, e ele vai nos atender. Eu me lembro que há um tempo atrás eu fui pregar num lugar, e eu cheguei cheio de expectativa, não, vai ser incrível, vai ser uma bênção, e tal. Aí o cara me falou mais ou menos assim, o cara que tinha me convidado para pregar: pastor, eu vi que o senhor é um cara efusivo, comunicativo e tal. O povo aqui da igreja, eles não respondem, talvez, à altura de sua expectativa, não. Então assim, balancei a expectativa para você não se frustrar. O povo quer mais frio e tal. Eu confesso que começou a me dar um aperto no coração, falei: nossa, Jesus, será mesmo? E aí eu fui, viajei, preparei a palavra, e quando eu desci do avião, desembarquei, o Senhor falou para mim: o reino não está ali, ele está em você. Não tem a ver com o local, tem a ver com quem está em nós, tem a ver com a presença de Deus que está em nós, e aonde quer que nós chegarmos, lá também chega o reino de Deus, basta eu e você invocarmos. Talvez o ambiente da sua casa, dos lugares onde você frequenta, convive, não estejam lá essas coisas, mas aonde você chega, a presença de Deus também chega, o reino de Deus também chega, e isso faz toda a diferença. Eu já entro no meu segundo ponto. Além da presença de Deus estar em todos os lugares, ela também está dentro de nós. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16.
Não sabeis vós que vocês são santuários de Deus e que o próprio Deus habita em vocês? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, o qual não pertence a vós, e que vós não sois de si mesmos? A partir do momento que eu e você confessamos com a boca e cremos com o coração, o Senhor veio residir no nosso espírito, Ele veio morar dentro de nós. Eu nasci num lar cristão, meu pai se converteu com 18 anos de idade, a minha mãe por volta de 16 anos de idade. Nasci num lar cristão, mas nós precisamos quebrar um paradigma. Filho de cristão, não é porque você é católico, apostólico, protestante, reformado. Filho de cristão não nasce cristão. Eu estava até perguntando para o Vitor na primeira sessão se a minha afirmação é correta. Os pediatras geralmente batem nas nádegas da criança se ela não nasce chorando, para saber se ela tem algum problema na fala ou algo do tipo, algum problema, né? E por que eu estou falando sobre isso? Tem gente que pensa que o filho de crente, quando nasce e leva uma palmada, ele fala amém, mas ele não fala amém. Ele só chora. E existe uma prerrogativa para que nós nos tornemos a habitação de Deus. A palavra de Deus fala que é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 9, que existe uma condição. Nós precisamos confessar com a boca e crer com o coração. Eu me lembro que aos 9 anos de idade, um primo meu me convidou para um evento, um encontro, um impacto, com 9 anos de idade. Eu havia passado 9 anos da minha vida sem ter recebido essa experiência. Hoje, praticamente, antes de a gente fazer com mais frequência, precisamos intensificar, né? Antes era todo dia, mas agora toda semana a gente ora com o Benjamin, com a Maitê, para eles nascerem de novo. Vai nascer de novo. Não precisa esperar o mesmo tanto que a gente esperou, vai nascer de novo hoje. Com 9 anos de idade eu tive uma experiência de impacto. E embora eu possa ter estado desconectado da comunhão com o corpo, daquele dia em diante, eu nunca mais fui o mesmo. Com amor eterno o Senhor me encontrou, com benignidade Ele me atraiu, e eu fui incluído à sua família, que é o seu corpo. E por que eu estou falando sobre isso? Ele está aqui. Uma vez, Jane Guion, no livro dela, Caminhando para as Profundezas de Jesus Cristo, ela conta um testemunho, ela conta que ficava procurando pelo Senhor, pela presença de Deus, como se ela pudesse como que engolir o ar. Mas um dia o Espírito falou, você não precisa procurar fora o que já está dentro. E ela começou a se derramar em Deus. Segundo ela, ela faz a seguinte afirmação: eu procurei em outros lugares, mas Ele já estava dentro de mim. Se você confessou com a sua boca e creu com o seu coração, Ele já mora dentro de você. E por que eu estou dizendo isso? Se hoje Ele mora dentro de mim e você, e Ele não vai sair mais, porque tem gente que tem medo dele sair. Eu sinto uma palavra de conhecimento aqui. Tem pessoas que ficam procurando para não perder a residência, não perder a presença dEle habitando em você. Mas deixa eu te contar algo. A palavra de Deus nos fala em Efésios capítulo 1, versículo 5, Ele mesmo nos predestinou para a adoção de filhos, segundo o beneplácito, a boa vontade do seu querer. Deixa eu te dizer algo, o filho legítimo, natural, de um cidadão romano, se apontasse todas as estripulias, as traquinagens da vida, ele poderia ser deserdado pelo pai, o filho legítimo. Mas isso não poderia acontecer com o filho adotado. O filho adotado, uma vez que foi adotado, ele é filho para toda a eternidade, para toda a vida. E é por esse motivo que o apóstolo Paulo usa dessa figura de linguagem jurídica, que ele nos adotou para a sua família. Ou seja, hoje não há o que você possa fazer que te separe de Deus. Nada pode te separar dele, nada, nada. Nem a morte, a tribulação, a fome, a nudez, o perigo, a espada, nada pode te separar dele.
E é por esse motivo que algumas pronúncias, algumas coisas precisam mudar no nosso vocabulário. Porque nós acabamos falando aquilo que nós acreditamos. E aonde eu quero chegar? Muitas vezes nós encontramos canções bonitas, ouvimos discursos eloquentes de pessoas pregando ou dizendo assim: Espírito Santo vem, me enche. Mas isso é incoerente, é inconsistente, é antibíblico, porque não tem como ele sair. Uma vez que você foi cheio, ele está aí para sempre. Ele não precisa vir porque ele já está aí. Você pode falar: Espírito Santo, flua. É coerente porque ele já está dentro, você pode pôr para fora. Mas você precisa ressignificar o que você fala. Quem controla a informação, controla o resultado. É por esse motivo que nós não cantamos qualquer coisa. Eu até brinquei, falei quando ali esses dias, a gente estava observando uma música. Falei: como que essa música se encaixa com a nova aliança? Eu falei: eu prefiro não cantar a música do que ficar cantando essas músicas cheias de emenda. Eu falei para ela, esse negócio do povo ficar escandalizado quando uma música fala você e coloca Senhor, aí o povo não sabe cantar direito. Eu falei: para mim nem canta. Mas nós precisamos cantar o que a palavra de Deus diz, porque isso define diretamente a maneira como nós nos comportamos. Muitas vezes nós ficamos falando: olha, Deus vai te abençoar. Deus não vai te abençoar coisa nenhuma, porque Ele já te abençoou com toda a sorte de bênçãos. É bonito, é clichê, é piegas, mas não é bíblico. Não é bíblico. Esse é o problema. Vai com Deus. Ele não já estava aí, não? Você não veio com Ele? É bonito. A gente é politicamente correto, tem medo de desagradar os outros. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a partir do momento que o Espírito entrou, nunca mais ele vai sair. Pode ser que às vezes você endureça o seu coração, não ouça a voz do Espírito, mas ele está aí dentro. Se hoje ele estava adormecido e você se sente impelido, cutucado, espivitado, basta que você o invoque, você vai ter a certeza de que ele está aí. Mas a terceira característica da presença de Deus é que essa presença pode ser manifesta. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Você pode acessá-lo aonde quer que você estiver. Muito mais do que isso, Ele está dentro de você hoje. Mas existe algo que pode acontecer: essa presença pode se manifestar, ela pode se ampliar. Eu acho interessante o que a palavra de Deus fala em Gênesis 28. A palavra de Deus diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras e do lugar fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eu vou te sintonizar no que estava acontecendo. Jacó estava fugindo de Esaú. O seu irmão tinha intenções perversas no coração, então ele fugiu pelo fato de tê-lo enganado e tomado o direito da primogenitura. E aí ele chega num lugar, originalmente o nome da cidade era Luz, só que a palavra de Deus nos conta que ele estava exausto e ele dormiu. É interessante que quando nós vamos dormir, nós usamos dos apetrechos mais confortáveis possíveis. Mas o cara estava tão cansado que ele pegou uma pedra e fez de travesseiro. E ele teve um sonho. Ele viu uma escada ligando os céus à terra e os anjos de Deus subindo e descendo. Quando ele acorda, parafraseando, ele exclama: esse lugar não se chama Luz. Esse lugar se chama Betel, porque genuinamente essa é a casa de Deus. Deus está nesse lugar, Deus mora aqui. O que Jacó estava vendo? Ele estava vendo o céu invadindo a terra. Se eu pudesse resumir para você qual é o propósito de Deus nos nossos dias, eu uso as palavras do Bill Johnson: a vontade de Deus nada mais é do que a realidade do céu se tornando a realidade da terra. Quero chamar o time de adoração para cá. A vontade de Deus nada mais é do que a realidade dos céus se tornando a realidade da terra. Eu me lembro em diversas ocasiões, estava até falando
na primeira sessão que nós tivemos. Semana passada a gente estava indo resolver algumas coisas do aniversário da Maitê. E aí então nós falamos, vamos orar? Nós não estamos fazendo nada aqui. Falei, vamos orar, vamos ouvir de Deus. No meio do trânsito, a gente estava passando perto daquele cemitério Santana, nós começamos a chorar. Uma presença de Deus tomando aquele carro, tomando aquele lugar. Eu me lembro de diversas ocasiões em que eu estava indo para as aulas do seminário, na ocasião, algumas vezes ainda solteiro, era madrugada. Eu tinha que parar o carro porque as lágrimas me impediam de ver claramente, em diversos momentos da vida. Porque está certo que Deus está em todos os lugares, está certo também que Ele mora dentro de nós, mas nós sabemos que existe mais. Nós sabemos que existem águas que são mais profundas, nós sabemos que existem níveis que são mais elevados. Nós somos a pregação que o mundo está assistindo, nós somos a resposta para essa geração. Não dá para nós contermos para nós, nós precisamos disponibilizar para todos. Isaías 55 fala, venham todos vocês, comprem, comam e bebam, vinho e leite, sem dinheiro, comam e bebam, de graça, é de graça. Eu me lembro que quando a gente ainda estava lá no Quintal Church, lá na casa dos meus sogros, eu não sei se vocês sabem, talvez chegaram depois, mas nossa primeira reunião, uma pessoa tinha uma fístula no coração, ia ter que ser submetida a uma cirurgia cardíaca. Na primeira reunião, ela foi curada. Os médicos ficaram em parafuso, vamos fazer 3 vezes o exame para ver onde que está. Não tinha mais nada. Surdos ouviram, pessoas nasceram de novo. Eu me lembro, acho que os primeiros cultos que a Tati foi, ela levou uma menina lá na frente, a menina nasceu de novo e foi batizada com o Espírito na mesma hora. Mas teve um dia que me marcou muito. Nós estávamos lá na casa dos meus sogros, as reuniões já não suportavam mais pessoas. Um casal de amigos nossos levou uma visitante. No final nós fizemos um apelo de salvação, e aquela moça foi lá na frente e começou a chorar, mas ela chorava como uma criança que precisa de colo, ela chorava copiosamente, e ela perguntava, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou chorando desse jeito? O que está acontecendo? Ela nunca tinha participado de uma reunião, nunca, protestante, às vezes tinha birra de crente. Deixa eu te abrir um parênteses, as pessoas não estão fechadas para Jesus, elas estão fechadas para a religião. Dificilmente você vai encontrar alguém que está fechado para Jesus, eles estão fechados para a religião. Primeira coisa que ele pergunta quando sabe que você é cristão é o seguinte, agora você não pode um monte de coisa? Eu fiz questão de dizer, agora é que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquela menina chorando, e ela perguntou, o que aconteceu? Eu falei, é Deus morando dentro de você, é Deus entrando, nessa hora ele estava entrando, e eu falei para ela, eu olhei no olho dela, e falei, olha, ele nunca mais vai sair, nunca mais, nunca mais, se você chamar por ele, ele vai te responder, porque essa presença, ela pode se manifestar, ela pode tocar os corações, não tem a ver com um local, não tem a ver com um discurso, mas eu ouso dizer que existe uma condição. A palavra de Deus nos fala em Êxodo 33, que Moisés estava caminhando para Canaã. Êxodo é um livro de 40 capítulos, ele estava no fim da vida, no fim da trajetória. O cara já não tinha mais forças, ele já tinha ali uma média de 110 anos de idade. Mas ele tinha uma certeza no coração dele. Eles estão a caminho da terra prometida. E o Senhor fala para ele, Moisés, daqui em diante eu não vou mais não.
pode ir, eu vou mandar um anjo para apontar o caminho, aqui eu vou ficar. E aí Moisés, eu fico pensando, eu acho que ele parou para medir a torre, falar, mano, não é possível, véio. Nós temos 110 anos de história, Senhor, não existe esse negócio de falar daqui eu não vou, como é que é esse negócio? E aí foi um dos poucos caras na Bíblia que teve a audácia, a ousadia de confrontar Deus, com todo temor e tremor. Senhor, o negócio é o seguinte, se o Senhor não for, não me faz subir daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porque isso tem tudo a ver com o governo das nossas vidas, tudo a ver com o governo das nossas vidas. A história nos conta a história de um homem chamado Jim Swaggart. Jim Swaggart foi um dos maiores teleevangelistas da história. Milhares de pessoas foram a Jesus através de Jim Swaggart. E um dia ele ia pregar para multidões. Só que começou a armar um tebeiro, um toró. E ele falou, Senhor, não é justo que essas pessoas não ouçam a palavra por causa de uma chuva. Se eu sou homem de Deus, se foi Deus que me colocou aqui, que os céus se fechem agora. E naquela hora os céus se fecharam. Passado um tempo, ele cai em adultério, o ministério dele nunca volta ao normal. E aí perguntam para ele, como que foi o processo da queda? Você ficou conversando demais, altas horas da noite, alguma coisa do tipo? Ele falou, não. Sabe aquele dia que existiam milhares de pessoas para me ouvir e eu orei para os céus se fecharem? Ele falou, naquele dia, eu achei que era melhor do que Deus. Eu achei que Deus precisava de mim para cumprir o seu propósito. Deixa eu te dizer, Deus não precisa de nós, mas apesar de nós, Ele nos faz seus cooperadores. Eu acredito que nesses dias Deus quer levantar um povo da mesma estirpe do que Moisés, para falar, Senhor, se a tua presença não for, não me faça subir desse lugar. Pessoas que vão dizer, Senhor, se essa amizade não for do Senhor, Senhor, se esse relacionamento não for do Senhor, Senhor, se esse emprego não for do Senhor, se a aquisição desse bem não for do Senhor para mim, não me faça subir desse lugar, porque o que mais importa é a presença, mas ela está condicionada ao governo, ao senhorio. A palavra de Deus nos mostra, Salmo 115, verso 16, os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu para o homem. A palavra de Deus, ela é paradoxal do começo ao fim. Deus deu a terra para o homem, mas em Romanos 10, a partir do versículo 9, o apóstolo Paulo diz, se você confessar Jesus como seu Senhor, seu dono, que tem o governo da sua vida, você vai recebê-lo como seu Salvador. Porque a boca confessa para a salvação e o coração crê para a justiça. Sabe qual que é o nosso problema? O cristianismo ocidental tem a imagem daquele Jesus europeu, sofredor, enxergando a salvação como ponto final, mas a salvação é só o ponto de partida. A palavra de Deus elenca, põe cada palavra no devido lugar. Se você receber Ele como o Senhor, o dono da sua vida, Ele pode ser o seu Salvador. O problema é que muitas vezes nós queremos deixar isso de lado. Nós estamos falando do reino, o reino é chegado. Você pode ver que eu e você vivemos em uma república, em uma democracia. O poder emana do povo. Pode ver que o nosso presidente tentou de todas as formas se posicionar de algumas maneiras, mas ele foi impedido. Mas numa monarquia não é assim, porque a palavra do rei é a palavra final. Ele pode até saber a vontade do seu súdito, mas é a palavra dele que prevalece. Deixa eu te dizer algo. Eu vou fazer essa citação
E nós vamos caminhar para o final. Eu sei, eu conheço pessoas aqui do nosso meio que são milionárias. E aí você pode se perguntar: Rodrigo, o que isso vai mudar na minha vida? Saber que o cara é milionário. De verdade, nada. Mas suponhamos que essas pessoas que são milionárias, elas se levantassem e começassem a distribuir dinheiro. Vou te dar 100 mil, 500, 30, 100. Faria sentido para você? Importaria eu dizer que existem milionários no nosso meio? Faria toda a diferença na sua vida. Se os milionários da igreja quiser levantar, pode levantar. Mas pode levantar, ué. Pode distribuir o dinheiro também. O que isso tem a ver conosco? Saber que Deus está em todos os lugares é legal. Saber que Ele mora em você é legal, mas pode ser que você acostumou e não faz a mínima diferença. Mas o que eu quero te dizer é que Ele é detentor de todo recurso, de todo poder, de tudo quanto você necessita. E Ele está de braços abertos para te dar tudo. Não é para te dar uma parte, é para te dar tudo. É para você pegar e levar. Você precisa de milagres, Ele tem milagres. Você precisa de salvação, Ele tem salvação. Você precisa de provisão, Ele tem provisão. Ele tem todas as coisas. E o mais legal de tudo isso é que Ele quer te dar, Ele quer estender a nós. Não é só uma questão de saber que Ele está em todos os lugares, nem que Ele mora em nós. É que Ele quer se manifestar através de nós. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu vou dizer algo aqui, e com isso a gente encerra. A palavra de Deus fala em Mateus capítulo, em Mateus do 6 ou no 9, sobre a oração do Pai Nosso. Jesus nos ensina a orar. Ele fala: Pai nosso que estás no céu, santo, separado, elevado é o teu nome. Venha a nós o teu reino. Faça-se a tua, não a minha, não a minha opinião, a minha preferência. Faça a tua vontade, na terra como é no céu. A vontade de Deus é que a realidade do céu se torne a realidade na terra como é no céu. Eu quero profetizar que no seu trabalho, na sua casa, nas suas finanças, vai ser na terra como já é no céu. Vai ser na terra como já é no céu. Eu quero declarar que quando nós sairmos pelas ruas, nós vamos andar conscientes que a presença de Deus está em nós e estará em nós para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, Ele habita em nós e estará em nós para sempre. Mas eu quero declarar que quando nós sairmos pelas ruas, nós vamos declarar: é chegado o reino de Deus. Milagres vão acontecer, a paz vai se estender, a libertação em Cristo vai se manifestar e o reino dele vai se chegar sobre nós. Se você pode, erga suas mãos, adore a Deus. Com as suas palavras diga: Senhor, na terra como é no céu. Na terra como já é no céu. Na terra como já é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre.
Coloque a mão sobre o seu peito. Senhor, nessa noite eu oro para que o Senhor nos faça conscientes da verdade, do poder, do impacto que há no Teu nome, na habitação, na residência do Espírito. Senhor, eu quero declarar que em nossas casas, nos locais de trabalho, de estudo, enquanto andamos pelas ruas, enquanto dirigimos, caminhamos, Teu reino vai se manifestar. Através de cada gesto, de um abraço, de uma palavra, eu quero declarar que esperança vai ser manifesta. Eu quero declarar que a paz do Senhor vai envolver os corações. Eu quero declarar que no reino de Deus não há miséria, não há escassez. É por esse motivo que eu declaro suprimento abundante, provisão completa nas finanças, na saúde emocional. Espírito Santo de Deus, nós queremos declarar: será na terra como já é no céu, em nome de Jesus. Se você pode, aplauda o nome de Jesus, glorifica o nome dEle. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Por hoje é só, nós ficamos por aqui. No domingo que vem nos reuniremos aqui novamente. Quero te estimular, traga um amigo, chame uma pessoa para estar conosco. Não só no domingo, ao longo da semana nós também estaremos nos reunindo nos grupos de conexão. Vocês são super bem-vindos. Caso você tenha interesse de participar, mande-nos uma mensagem. Caso você queira contribuir com um projeto, levante-se e construa com a aquisição das cadeiras. Tem um envelope lá no fundo, você pode pegar. Também tem um folder com algumas informações, você pode pegar e levar. Desfrutem todos vocês da abundante graça e da justiça de Cristo, que a nós já foi propiciada, e até semana que vem. Está liberado.